Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar sobre formatação condicional. A gente usa formatação condicional principalmente quando a gente quer dar algum destaque para alguma informação que está na nossa tabela ou na nossa análise. Por exemplo, eu tenho essa tabela aqui do projeto que tem várias tarefas e cada tarefa tem uma data planejada e realizada e eu tenho um orçamento planejado e realizado. E aqui eu tenho uma análise para saber quem está dentro ou fora do orçamento e para quem está dentro ou fora do prazo. E aí a minha formatação condicional entra aqui nas colunas G e H, porque eu quero colocar uma bandeirinha vermelha para quem estourou o orçamento e colocar também um fundo vermelho para quem fez atrasado e um fundo verde para quem está no prazo. Ou seja, isso daqui, a hora que eu vou mudando os dados, por exemplo, aqui ó, 5/5/2020, ele já muda automaticamente aqui o nosso fundo e também a bandeirinha aqui, por exemplo, se eu fiz até 5.000, não, por exemplo, se eu fiz até 4.000, é bandeirinha verde, ok? Então eu vou explicar para vocês aqui essas duas formas de formatação condicional. Bom, o que a gente precisa para fazer essas duas formatações? Eu copiei aqui a mesma tabelinha, sem as formatações, para a gente fazer junto. Então vamos lá. Você vai selecionar as fórmulas que você quer, as células que você quer formatar, ou seja, da minha seleção aqui está do G14 até o G18. Você vai vir em página inicial, estilo, menu formatação condicional, e aqui você já vai ter várias regras de formatação. Nesse caso aqui, que a gente vai fazer uma bandeirinha, eu estou usando aqui ó, conjunto de ícones, e aí você pode escolher setinha para cima, bolinha com fundo preto, bolinha, sinal de ok, não ok. Eu estou usando aqui bandeirinha. Então, clicou em bandeirinha. Foi. Quando você clicou em bandeirinha, o Excel já coloca automaticamente a regra padrão, que é até 33% uma cor, até 66% outra cor e 100% outra cor. Mas não é essa a regra que a gente quer aqui nesse caso. Então a gente vai lá em formatação, gerenciar regras. Aqui vão ficar todas as regras que você criou, né, nessa seleção. A gente vai dar um duplo clique aqui, 2 cliques aqui, pronto. E aqui a gente vai configurar a nossa regra. A configuração ela é bem simples. Por exemplo, do jeito que está aqui, ele está colocando bandeirinha verde quando o valor for maior ou igual que 67. Eu aconselho vocês a sempre trabalharem com número, tá? E não porcentagem. Por exemplo, aqui seria 0,67, aqui seria 0,33, né, por cento. 1 é 100% e aí você vai fazendo as contas. Não sei, é um costume meu, você pode faz a seu critério. Bandeirinha verde, quando o valor for maior ou igual que 0,67, 67%. Bandeirinha amarela, quando for menor que 0,67 e 0,33. E bandeirinha vermelha, quando for menor que 0,33. Essa é a regra que tá, mas não é essa que eu quero. Porque no meu caso aqui, quando ele estourar o orçamento, ou seja, passar de 100%, ele vai ser bandeirinha vermelha, é um negócio ruim para mim. É a ordem inversa que a gente chama. Então eu vou clicar aqui em ordem inversa e a bandeirinha vermelha vinha aqui para cima. E agora eu vou colocar a bandeirinha vermelha quando o valor for maior ou igual que 100%, então 1. Se passou de 100% é bandeira vermelha. Se for menor que 100% e maior ou igual que, vamos dar uma margem aí de 30%. Então 70%, 0,7, vai ser bandeirinha amarela. E se for menor do que 0,7, ele já coloca automático, bandeirinha verde. Dá um OK, dá um aplicar e ele já muda as cores aqui das bandeirinhas automaticamente. Então você pode brincar aqui com os valores e ver a bandeirinha mudando. Se você quiser só o ícone da bandeirinha, você vem aqui, formatação condicional, gerenciar regras, 2 cliques, mostrar somente ícone e ele vai aparecer somente a bandeirinha ali. Pode ser útil em algum cenário que você esteja fazendo aí específico, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui só para voltar aqui. E a formatação condicional de fundo, pintar, né, o fundo da célula, a gente vai fazer duas regras. Uma para quem foi concluída com atraso e uma para quem foi concluída no prazo. Então a gente vai selecionar aqui as células que a gente quer formatar. No meu caso aqui do H14 até o H18. Formatação condicional, nova regra. Agora vamos usar aqui nova regra. E aqui a gente vai usar o último item aqui, ó, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Essa opção aqui, o Excel vai formatar com essa formatação aqui, ó, que a gente vai escolher cor, fonte, sublinhado e tudo mais,
apenas, ó, formatar valores em que esta fórmula é verdadeira. Então ele só vai formatar quando o valor dessa fórmula aqui for verdadeiro. Então como que a gente vai fazer isso aqui? Igual, vou selecionar a primeira célula da minha formatação lá, que é H14, mas eu vou desbloquear as linhas, porque eu tenho várias linhas, então eu vou dar um F4 aqui, mais um F4. Então, cifrão H14, deixo só a coluna fixa, é igual, abre aspas, vamos fazer primeiro concluída com atraso. Concluída com atraso, fecha aspas. Então, se for concluído com atraso, a gente vai formatar aqui, e aí você pode escolher preenchimento, borda, fonte, tudo que você quiser de formatação. Eu vou só colocar um fundo vermelho aqui, só vou colocar um fundo vermelho mais claro aqui para a gente conseguir enxergar a fonte e dar um OK. E aí o que ele vai fazer? Ele vai validar linha por linha. Então, H14 é igual concluído com atraso? Se for, né, se ele vai dar verdadeiro, ele vai formatar com isso. Como a gente desbloqueou a linha, ele vai fazer a mesma coisa para as próximas células. Então, H15 é igual concluído com atraso? Não, ele vai dar falso, então ele não vai formatar. É assim que ele faz. Dá um OK e tá lá o nosso fundo vermelho para quem foi concluída com atraso. Agora vamos criar para quem foi concluída no prazo. Formatação condicional, nova regra, o último item aqui. A fórmula agora vai ser igual H14, que é a linha que começa. Vamos desbloquear a linha. É igual, abre aspas, concluída no prazo. E vamos formatar aqui com um fundo verde. Um verde mais escuro, pronto. Dá um OK e está feita a nossa formatação condicional. Ou seja, se você alterar os dados aqui para, por exemplo, concluído no prazo, ele já vai alterar a cor aqui. Para dizer se está concluído com atraso ou no prazo, eu estou usando a fórmula C, que não faz parte desse vídeo aqui, ok? Bom, o conteúdo de formatação condicional aqui dessa aula é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, comenta, compartilha, comenta aqui novos assuntos que você gostaria de ver no canal e eu te vejo na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.